Passei 23 anos em um casamento que me parecia bastante normal. Você poderia dizer que eu estava feliz. Fiquei feliz até que aconteceu um incidente que virou minha vida de cabeça para baixo. Se lhe parece que minha esposa acabou de me trair, você está enganado. Agora vou contar tudo como foi. Fiquei em estado de choque, literalmente congelado na porta do meu quarto. Minha mente estava girando e minha visão turva enquanto tentava compreender a cena diante de mim. A evidência inequívoca se revelou quando vi minha esposa, que eu conheci intimamente há 23 anos, deitada em nossa cama com um homem grande e peludo entre as pernas. A prova auditiva chegou aos meus ouvidos. James, um dos gerentes do escritório da minha esposa, estava envolvido, e Jéssica, minha esposa, claramente desejava sua presença. Eu não conseguia acreditar no que estava testemunhando. Minha esposa praticava atos íntimos com outro homem. A voz de James ecoou na sala, e eu me perguntei sobre os limites do matrimônio enquanto Jéssica respondia apaixonadamente aos seus avanços. Minhas emoções giravam enquanto eu lutava com a realidade que se desenrolava diante de mim. Apesar do comentário irritante de James, eu não conseguia suportar a situação. Meus instintos de treinamento militar entraram em ação e eu agi. Agarrando James pelos cabelos, dei um soco forte em sua bochecha, deixando-o imóvel. Com uma saída rápida deixei Jéssica alheia à minha presença. Do lado de fora da sala, ouvi Jéssica descobrir as consequências, James inconsciente e sangrando. Minhas mãos tremiam de preocupação e contemplei meu próximo movimento. Preocupado com meu próprio bem-estar, decidi procurar o conselho do Google, dirigindo até um parque próximo para evitar o cenário caótico. No meu carro estacionado, iniciei uma pesquisa no Google sobre o que fazer depois de nocautear um homem no meu quarto. Os resultados da pesquisa trouxeram algum humor e diversão, com piadas e perguntas irrelevantes. Eu ri das piadas, mas percebi que precisava de orientação mais prática. Um link intrigante chamou minha atenção, o sinal número 1 de que sua esposa está prestes a trair. Ocorreu-me que poderia ter perdido sinais óbvios e gostaria de ter lido isso antes. A curiosidade me levou a explorar o conteúdo, apenas para encontrar um tratado escrito por misóginos. A informação não foi útil, mas aumentou as camadas de confusão e traição que me envolviam. Se eu fosse ser infiel, precisava monitorar seus ciclos férteis, especialmente porque ela estava tomando pílula, e o Google se mostrou inútil. Voltando para o trabalho, entrei pela porta dos fundos sem ser notada e liguei para Lauren, minha secretária, para vir urgentemente para uma tarefa. Entregando-lhe as cartas para enviar, expliquei que algo aconteceu e ela voltou para sua mesa. Apesar da dificuldade de trabalhar com um braço dolorido, concluí as tarefas do dia e fui para casa, curioso para saber a reação de Jéssica aos acontecimentos do dia. Ao entrar em casa, o aroma do jantar, possivelmente italiano, me cumprimentou. Jéssica estava na cozinha e eu a cumprimentei, esperando comida italiana. Ela perguntou sobre meu dia e, enquanto conversávamos, mencionei, brincando, uma maneira de cegar uma mulher com 3 aparelhos de ar-condicionado no para-brisa. Depois de perguntar sobre seu dia, Jéssica compartilhou a rotina habitual, escondendo os aspectos mais intrigantes de sua vida. Pedi licença para tomar banho e me trocar, meio que esperando encontrar nosso quarto marcado como cena de crime, mas tudo parecia normal. Mais tarde, durante o jantar, notei uma pequena mancha de sangue no colchão, o que me levou a questionar Jéssica sobre isso. Subindo para me trocar, examinei sua perna de perto, alegando que queria beijar o corte para uma cura mais rápida. Ela explicou que se cortou enquanto se barbeava. Aceitei sua explicação e tivemos um jantar amigável. Na sala, mencionei a mancha de sangue no colchão e Jéssica explicou, mencionando que era de um tempo atrás. De brincadeira, me ofereci para beijá-lo, mas ela redirecionou a conversa, sugerindo que havia outra coisa que eu poderia beijar, proposta que recusei, surpreendendo-a, já que normalmente nunca recuso essas oportunidades. De qualquer forma, a ideia de beijar algo recentemente ocupado por um homem inconsciente não me atraiu, bem, basicamente, ocupado por qualquer homem, exceto eu. Ela me olhou com certa preocupação e eu fingi estar indiferente, o que aliviou a preocupação de Jéssica. Sugeri assistir alguns episódios no Netflix e ela concordou. Decidimos por It's Always Sunny em Filadélfia, encontrando um acordo, pois ela gostou,
e eu não o odiei. Mais tarde, ela tentou me levar para a cama, mas eu afirmei que tinha papéis urgentes para revisar, e ela foi tomar banho, provavelmente ainda desejando intimidade com seu amante. Estávamos casados e felizes há 23 anos, com uma linda filha chamada Bailey. Jéssica tinha sido uma boa esposa e mãe, porém, pensando em um divórcio sem culpa, fiz uma lista de bens. Decidi dar à casa a Jéssica, um bem que não gostava, em prol de uma divisão mais equitativa dos demais. Bailey era o bem que eu realmente queria, e eu tinha que descobrir como garantir que não precisaria compartilhá-la com Jéssica. Uma visita a James, que havia sofrido ferimentos, parecia fazer parte do meu plano. Tarde da noite, sentei-me em frente ao computador pesquisando as instalações médicas onde James estava sendo tratado. Com minha experiência em software hospitalar, descobri onde o mantinham, planejando visitá-lo pela manhã. James sofreu ferimentos, tornando seguro para mim inspecionar os danos. Alinhei meus objetivos, sabendo exatamente o que precisava alcançar. Indo para a cama há 1 hora, Jéssica já estava dormindo e sua presença parecia um tanto desagradável. Ela se aconchegou contra mim, mas senti um pouco de repulsa. A transformação de Jéssica de sexy em nojenta em um dia foi surpreendente. Na manhã seguinte, ela ainda estava dormindo quando saí para o trabalho, já tendo preparado o café, acrescentado alho em pó e consumido um bolinho. Chegando ao hospital, falei com minha amiga Lila, administradora do hospital, que me forneceu um passe plástico para manutenção do servidor. Perguntando sobre James no balcão de informações, recebi o número do quarto dele. Ao entrar, encontrei-o acordado, mas aparentemente incapaz de me reconhecer devido ao extenso inchaço e as bandagens que cobriam seu rosto. A dor era quase tão intensa quanto latejar no meu braço após a pancada. Peguei seus registros médicos e os digitalizei com meu telefone, e então tirei várias fotos de diferentes ângulos ao redor de sua cama. Ele estava murmurando incoerentemente, mas não prestei atenção. Depois de entregar meu passe, fui para o trabalho. Por volta das 8h30, recebi uma mensagem de Jéssica sobre um problema com a cafeteira. Apesar de achar que estava gostoso, fiz algumas perguntas urgentes e informei Lauren que tiraria folga o resto do dia. Combinei de almoçar com Bailey, esperando que ela voltasse para casa comigo. Inicialmente, Bailey ficou cético e me acusou de tentar deixar minha mãe. Porém, depois de explicar a situação, mostrando seus exames e fotos, ela desabou e tive que consolá-la. Bailey finalmente sugeriu se divorciar de Jéssica e deixá-la sem nada. Enquanto eu considerava isso, reconhecemos que faltavam as condições necessárias. Bailey se acalmou e quis confrontar Jéssica imediatamente, então voltamos para casa juntos. Quando Jéssica entrou e nos viu no sofá, ela correu para abraçar Bailey, mas sua filha a puxou de lado, expressando seu desconforto. Bailey acusou Jéssica de possíveis preocupações com a higiene e sugeriu que ela poderia ter enfiado as mãos nas calças de alguém no trabalho. Jéssica ficou chocada e Bailey se manteve firme. Jéssica olhou para mim em busca de uma explicação e, depois que revelei a ambulância e a visita da polícia, seus olhos ficaram vidrados. Ela desmaiou e Bailey e eu a ajudamos a se sentar no sofá, especulando que ela poderia ter desmaiado momentaneamente. Garantimos um ao outro que ela recuperaria a consciência em breve. Fiquei ali sentado, esperando, discutindo trabalhos escolares e coisas mundanas, quando Jéssica de repente gemeu. Bailey, minha filha, foi até a cozinha e voltou com um pano úmido e frio e uma garrafa de água para ajudar Jéssica. Enquanto ela lavava o rosto e a ajudava a beber água, Jéssica se acalmou um pouco. Quando Jéssica perguntou como Bailey sabia que ela estava saindo com alguém, a voz de Bailey estava cheia de sarcasmo, e Jéssica decidiu discutir o assunto em particular com ela e meu marido. A fúria de Bailey era palpável e ela expressou seu descontentamento por ser tratada como uma criança. Apesar de sua raiva, ela voltou a falar sobre a situação. Jéssica, arrasada, pediu desculpas e Bailey desabafou sua frustração, alegando que seus planos para as férias de primavera foram arruinados. Suas palavras ousadas me chocaram, pois nunca a tinha ouvido usar tal linguagem antes. A cena emocionante continuou, com Bailey expressando sua decepção com Jéssica por arruinar a família. Em meio ao caos, interrompi com perguntas, buscando esclarecimentos sobre o que havia acontecido entre Jéssica e James.
Jéssica, dominada pelas emoções, começou a soluçar histérica. Quando ela se acalmou, pressionei por respostas, questionando se Jéssica estava arrependida por amar James e pedindo desculpas por encontrar a felicidade em outro lugar. Enquanto Jéssica tentava explicar, interrompi, afirmando que não tinha feito nada e, segundo a polícia, estava no trabalho no momento do suposto incidente. Jéssica ficou incrédula, questionando como eu sabia da investigação policial. De uma forma zombeteiramente teatral, afirmei ter dispositivos de espionagem por toda a casa e fingi ter ligações com a CIA e a máfia. Jéssica, angustiada, implorou uma pausa, tapando os ouvidos, e Bailey sugeriu dar um tempo na intensa discussão. Levei Bailey ao Dairy Queen, na esperança de proporcionar uma fuga temporária para ela. Quando voltamos, Jéssica, aparentemente mais composta, sentou-se no sofá. Bailey entregou-lhe uma torta de nevasca e Jéssica distraidamente deu uma mordida, torcendo o nariz com o gosto. Ao nos sentarmos, Jéssica expressou seu desejo de explicar o que aconteceu. No entanto, afirmei minha falta de interesse nos detalhes e enfatizei minha preocupação sobre o que ela pretendia fazer no futuro. Isto pareceu perturbá-la, e questionei por que razão aqueles que cometem actos desprezíveis se sentem no direito de explicar as suas ações, enquanto se espera que as vítimas ouçam a justificação do seu infortúnio. Sentindo-me uma vítima, expressei minha frustração, sem saber o que fazer. Bailey sugeriu que fossemos para algum lugar distante, mas implorei a ela que não piorasse as coisas. Jéssica, minha filha, expressou sua esperança de que conseguiríamos superar esse desafio. Admitindo meu erro colossal, implorei a Cedrico uma chance de provar que não o repetiria. Bailey zombou do termo erro ao relatar erros triviais, levando à constatação de que minhas ações foram muito piores. Pedindo desculpas pela minha estupidez, prometi demonstrar remorso genuíno. Bailey questionou por que eu simplesmente não pedi à pessoa que fosse embora, em vez de recorrer a medidas extremas. Cedric, revelando seu conhecimento da situação por meio de equipamentos de vigilância, sugeriu usar o quarto ou o banheiro de Bailey para tais encontros, provocando repulsa. Inventei uma história sobre ligações com a máfia e a CIA para esconder a verdade, enfatizando o sigilo. Reconhecendo minha estupidez, afirmei que precisava fazer as pazes. Quando questionado sobre meu plano, admiti que não tinha um e não esperava ser pego. Bailey me garantiu sarcasticamente que era aceitável, já que aconteceu apenas 2 vezes e eu não previ repercussões. No entanto, esclareci que não estava tudo bem. Um pensamento me ocorreu. Como planejei convencer Cedrico a acreditar em mim? Insisti na minha honestidade, mas Cedric e Bailey destacaram casos em que eu menti. Apesar da minha negação, acabei admitindo que menti sobre a situação. Expressando frustração, Bailey questionou se eu tinha acabado de dar um soco de despedida na pessoa. Esclareci que não era o caso, gerando confusão. Cedric enfatizou que o número de vezes não importava. O que importava era o que eu tinha feito. Jéssica olhou para nós com olhos assombrados, pedindo a Bailey que parasse de interromper. Deixe-me esclarecer, ela começou a dizer, mas parou abruptamente, sentindo minha relutância em ouvir explicações. Reiterei que não queria explicações. Eu queria saber o que ela planejava fazer. Com as mãos cruzadas no colo, ela começou a chorar novamente, confessando que não sabia o que fazer. Frustrado, eu disse a ela que se ela errasse, ela precisava consertar. Expressando minha decepção, sugeri que ela levasse suas coisas para o quarto de hóspedes. Embora não pudesse forçá-la a ir embora, deixei claro que não a queria perto de mim. Apesar de seus apelos chorosos, insisti nesse acordo. Bailey fez um comentário alegre sobre a má qualidade da cama, sugerindo que ela deve ter sido comprada há 50 anos. Jéssica, emocionada e suplicante, implorou para não passar por isso, mas permaneci firme. Bailey comentou com humor sobre não usar a cama para empreendimentos românticos. Mudei de posição, decidindo não dormir na cama também, brincando sobre as possíveis marcas de mordidas de James. Jéssica, quase gritando, negou qualquer outro envolvimento, mas eu a lembrei do sangue de James no colchão. Preocupado com os riscos potenciais, mencionei a possibilidade de AIDS e sugeri verificar Adams para variar. Bailey, entusiasmado com a ideia, expressou entusiasmo com a perspectiva de ficar lá.
Jéssica se opôs devido à idade de Bailey, mas cedeu quando eu garanti que seria dentro do nosso quarto, comigo de olho nela. Jéssica implorou para não ir embora, mas Bailey e eu já tínhamos decidido nos mudar. Rapidamente fiz uma mala, levei apenas o que precisava para alguns dias e fomos para Adams. Apesar de nossa depressão compartilhada, a mudança de ambiente e um pouco de embriaguez levantaram nosso ânimo. Bailey, um bêbado alegre, aliviou o clima e nós dois conseguimos encontrar algum consolo durante a noite. De manhã tomamos café da manhã, tentando discutir nosso futuro. Bailey, minha filha, perguntou sobre meus planos. Incerto, sugeri consultar um advogado. Quando ela perguntou se eu conseguiria superar isso e ficar com ela, expressei dúvidas, reconhecendo que a traição parecia irreparável. Bailey compreendeu, reconhecendo o peso de 23 anos de casamento. Ela voltou para a aula e eu decidi ficar mais uma noite, reconhecendo que enfrentar a realidade da situação era inevitável. Ao chegar em casa, encontrei Jéssica na mesa da cozinha, claramente angustiada. Servi-me de um copo de leite e a confrontei. Eu a interrompi quando ela começou a explicar, afirmando que não estava interessado em ouvir suas necessidades. Enfatizei meu desejo de ter uma esposa fiel e uma mãe confiável para Bailey. Jéssica, à beira das lágrimas, tentou se expressar. Interrompi, insistindo que fossemos ao escritório de Robinson no dia seguinte, deixando-a confusa. Quando ela questionou o propósito, afirmei com naturalidade que era costume os casais considerarem o divórcio. Ela protestou, alegando que não queria o divórcio, mas eu retruquei, destacando as consequências de suas ações. Enquanto ela implorava por uma chance de consertar as coisas, permaneci cético, questionando sua honestidade. Ela admitiu o erro, expressando remorso e desejo de consertar o dano. Apesar do seu apelo, insisti em ir ao escritório do advogado para discutir as nossas opções. Quando ela me implorou para falar com ela, tracei um paralelo, perguntando como ela se sentiria se os papéis fossem invertidos. Sua resposta sugeriu que ela esperava uma reação mais branda de minha parte. Em resposta, reconheci seu pedido de desculpas, mas permaneci inseguro quanto ao futuro. Enfatizei meu compromisso com a monogamia, afirmando que amava apenas uma mulher, minha esposa. Acreditei que você estava comprometido com um relacionamento monogâmico e me enganei. Não, você não estava errado, pensei. Eu estava tomando decisões tolas e usando um julgamento terrível. Decidi consultar um terapeuta, Cedric. Estou aberto a fazer aconselhamento com você e estou até pensando em ir à igreja, talvez com Bailey. Sinto muito mesmo, Cedrico. Eu sei que há mais que preciso fazer. Por favor, dê-me uma chance. Em total descrença, ponderei a situação. Eu compartilhei minha vida com essa mulher por 23 anos, a amava e agora, apesar da aparente aceitação de Bailey, questionava se expulsá-la seria a decisão certa. Bailey perderia o respeito por mim? Eu não tive respostas. Olhando para Jéssica, eu a vi sentada ali com olhos assustados, parecendo um cachorrinho pego no ato de rasgar chinelos. Dirigindo-me a Jéssica, eu reconheci, Jéssica, você realmente estragou tudo isso. Não sei como você vai me convencer a confiar em você novamente ou me fazer vê-lo como desejável. Estou disposto a lhe dar uma chance, mas teremos que ver no que vai dar. Na manhã seguinte, Bailey ligou, contando que Jéssica havia pedido para ir à igreja com ela no domingo seguinte. Expliquei a situação e Bailey, sendo compreensivo, disse, que bom, papai. Ela estragou tudo, mas eu a amo. Estou bravo com ela e não vou aguentar por muito tempo, mas sei que ela te ama e você a ama. Ajudarei como puder. Eu te amo, papai, e sempre estarei ao seu lado. Grata pelo apoio de Bailey, assegurei a ela. Obrigado, querido. Apenas concentre-se em você mesmo, e eu também te amo. Acho que vamos resolver as coisas. Jéssica é uma mulher linda e estou otimista de que as lembranças daqueles 23 anos bons acabarão ofuscando a dor daquele dia terrível. Teremos que ver como isso se desenrola. Entrei em contato com o Google. Eles estão buscando respostas melhores para algumas perguntas comuns.